Olá, eu sou Marcelo Lobianco, CEO da Fast Company. Estou aqui recebendo o Samis, responsável por insights e conteúdo, e o Brandini, responsável por conteúdo, parcerias e toda a negociação de TV por parte do YouTube. Prazer receber vocês. Estamos aqui para falar sobre o YouTube Vibes número 6 e o tema é futebol, ano de Copa do Mundo. Então eu gostaria de começar conversando com vocês sobre como o YouTube hoje participa do futebol como um todo, né? Eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar futebol, na minha época, a gente tinha TV aberta, passava alguns poucos jogos, depois o Pay TV, e a chegada do YouTube trouxe de cara, acho que uma memorabilia, uma enciclopédia do futebol. Eu vi o YouTube trazendo conteúdo qualificado, né, dos players, da própria Pay TV, e hoje um conteúdo colaborativo long tail, né? Queria começar a entender, cara, como é que é o consumo desses tipos de conteúdo dentro do YouTube? Bom, Posso começar, Brandini? Bom, primeiro é um prazer estar aqui junto com a Fast Company, com vocês, para a gente levar esse tema que é tão importante para a nossa cultura, para a cultura do brasileiro, ainda mais no ano de Copa. Nessa edição do YouTube Vibes, Lobianco, a gente identificou alguns números que ajudam a gente a entender exatamente essa relação expandida que o YouTube trouxe do brasileiro com o futebol. Eu tenho uma colinha aqui porque são muitos números, então vou ficar consultando. Tem um dado já para a gente começar a nossa conversa aqui, que 75% dos brasileiros afirmam que o YouTube lhes permite viver sua paixão pelo futebol além dos 90 minutos da partida. Então acaba que hoje a importância do YouTube para o brasileiro que é fã do futebol é justamente ser esse lugar onde a conversa acontece, né? Um outro número também interessante que a gente trouxe é que esse consumidor que está ali buscando conteúdo sobre futebol, ele também está mais exigente. A gente tem um dado que diz que 80% dos brasileiros gostam quando as marcas investem recursos para melhorar a transmissão do futebol. Que eu acho que entra muito também esse lado, né, de como o YouTube está buscando essas parcerias para a gente estar nesse território do futebol, né? Eu acho que esses números provam, do nosso ponto de vista, um tripé que são os pilares do conteúdo esportivo no YouTube. Primeiro, é isso. O YouTube, antes de ser uma plataforma de vídeo, é uma plataforma de busca. E o YouTube acabou com a discussão no bar. Hoje, se você começa uma discussão falando quem era a seleção do dia tal, quem era o jogador do dia tal, você corre pro YouTube, mais do que achar informação, você acha o vídeo daquele gol. Você só não vai achar o gol do Pelé, porque infelizmente esse pegou fogo. Não tem ninguém que registrou lá na Rua Javari. Mas tirando esse gol, acabou a discussão. Todo mundo consegue rever esses gols. Por quê? O YouTube é o que a gente chama de a casa dos melhores momentos, a home of highlights, como a gente se posiciona. Então esse é um dos pilares. O segundo, transmissão ao vivo. Cada vez mais popular, e acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e quais são as experiências que no mundo digital, que na internet, distribuição em multiplataformas, multidevices, como é que a gente consegue se posicionar. Mas até aqui não tem muita novidade, né? A transmissão ao vivo é uma inovação, mas o terceiro pilar desse tripé acho que é o mais importante. O nosso ecossistema de criadores. Porque se tem aquela conversa no bar que hoje não tem mais discussão porque você acha o vídeo, essa conversa, esses 90 minutos, não é só eu entrar na plataforma e conseguir achar outros vídeos, é eu literalmente conversar com um gigante ecossistema de criadores que mais do que falar de futebol naquela mesa tradicional, mesa redonda tradicional de fim de domingo, né, de fim de rodada, eles conversam com a audiência. Interessante. Um outro fato que eu percebo, que eu queria colocar aqui na mesa, é que o futebol, nos últimos anos, ou quando fazia parte do mainstream, ele sempre tinha um formato muito quadrado, definido, estabelecido, né? E eu vejo que o YouTube, até por esse formato democrático, inclusivo, né, e colaborativo, está redesenhando a forma de transmissão de futebol. Brandini, fala um pouquinho sobre isso, cara. As transmissões do Paulista são um excelente exemplo. No Paulistão a gente chegou a ter 11 pessoas. O nosso narrador era um criador nativo, o Chico, que nasceu no Desimpedidos, ao lado do Thiago Leifert, que é uma referência sobre o cara que inovou a maneira como se conecta com o esporte. 2 ex-jogadores, uma ex-jogadora e um ex-jogador. No campo de futebol, influenciadores. Então ninguém mais tinha aquele papel de eu sou o repórter que dou as informações de quem vai ser a escalação, eu sou o comentarista esportivo, eu sou o comentarista de árbitro. A gente fez uma conversa. Logicamente que tinha um fio condutor, porque a gente acredita que toda inovação precisa de um momento de transição, e eu acho que a gente precisa de um fio condutor, que ainda é um narrador clássico, mas
O nosso desafio no YouTube, eu sempre falava isso, eu preciso agradar meu pai, de 85 anos, que estava na Rua Javari, naquele vídeo que ninguém viu, mas que cresceu ouvindo futebol no rádio, ouvindo Copa do Mundo pelo rádio, assistindo no dia seguinte no cinema. Então não pode ser algo super diferente, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar com esse milênio, que quer assistir de uma maneira diferente. E um grande resultado, por exemplo, do Paulistão, que eu acho que o YouTube contribuiu bastante, aí como a gente contribui além da plataforma, como a gente contribui para o ecossistema do futebol. Dados da Federação Paulista. Esta foi pela primeira vez o campeonato paulista que mais teve jovens engajados. Não é à toa que 71% dos brasileiros acreditam que o YouTube é o lugar ideal para assistir narrações de futebol. Eu ia justamente Tá destacar vendo esse como número. eu estudei? Você captou que um dos dados que eu estava selecionando aqui, que está em destaque também nessa edição do YouTube Vibes sobre futebol, e reforça justamente isso, né? Essa busca que o consumidor que acessa a nossa plataforma tem de também ver ali criadores que vão fazer uma transmissão ou vão fazer um comentário de uma forma mais espontânea. E eu acho que isso acaba criando também uma identificação entre as duas pontas, né? Entre quem está ali produzindo conteúdo e quem está assistindo. Isso faz as pessoas ficarem ainda mais conectadas e se sentirem muito mais fazendo parte dessa conversa. Outro dado interessante que eu vi aqui na pesquisa, a respeito da ansiedade, né? Que o futebol acaba gerando um efeito de proximidade. Fala um pouquinho sobre isso, cara. É uma das vibes que a gente tem nessa edição que a gente está chamando terapia de gol. Sim. Pode ser delicado, né? Tudo que envolve questões relacionadas à saúde mental são sempre questões delicadas da gente colocar. Mas nessa edição a gente conseguiu aprofundar com os consumidores como que o futebol tem um papel também como válvula de escape. A gente sempre soube disso. Né? Eu acho que ele passa por momentos diferentes de angústia, de euforia ali durante a partida, mas eu queria destacar dentro desse contexto 2 números que eu acho que ajuda a gente a entender melhor essa relação que o brasileiro tem com o futebol e de como que ele acaba tendo esse papel de válvula de escape. A gente tem um dado que diz que 66% dos brasileiros não hesitam em afirmar que o futebol é um dos melhores antidepressivos que existem e 75% dizendo que o futebol ativa o hormônio da felicidade. Depende, né? Se tu ganha ou perde. Depende do resultado da partida, com certeza. E aí, para reforçar não só essa relação da saúde mental com o futebol, a gente tem também um dado aqui que mostra pra gente o papel do YouTube nesse contexto. 68% dos brasileiros dizem que revivem os momentos emocionantes das suas partidas favoritas no YouTube. E 73% afirmam que assistir às partidas de futebol no YouTube os ajuda a lidar com a ansiedade. Que é como um tema que está sendo bastante discutido hoje, né? Deixou de ser tabu falar sobre ansiedade, como que as pessoas conseguem fazer essa correlação hoje. E mais uma vez, em números expressivos, 73%, né, dentro da nossa pesquisa é um número considerável. Mas, Samis, olhando a pesquisa, eu me lembrei de uma história muito interessante que a gente usa até como boas práticas para os nossos parceiros de conteúdo pensarem em conteúdo. Vocês imaginam quando o brasileiro mais buscou proporcionalmente sobre seleção brasileira? Depois do 7-1. Depois do 7-1, os brasileiros vieram para o YouTube para reassistir a Copa de 2002, principalmente. Não foi um momento feliz, exato. né? As pessoas estavam depressivas por causa do 7-1, tanto que virou expressão, né? Todo dia um 7-1. E as pessoas foram muito pro YouTube. Aqueles dias remanescentes, aquela ressaca de Copa do Mundo, as pessoas vieram pro YouTube procurar o Brasil ganhando. De tão chocante que foi o Brasil perdendo aquela Copa. Mas fazendo um contraponto a esse momento de derrota, a gente tem um outro número que eu achei também super interessante, que é justamente quando se tem, não necessariamente uma vitória, mas tem um número aqui que diz que 76% dos brasileiros afirmam que o grito de gol é uma das melhores sensações da vida. Então, né? E obviamente isso também potencializa ainda mais essa conversa, essa busca sobre futebol. De fato, o futebol é o esporte que é mais pesquisado tanto no Google como no YouTube. Muito bom. Agora vamos falar sobre diversidade, né? O futebol é um esporte bretão, historicamente jogado, praticado, torcido por homens, né? E as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, né? Seja narrando, jogando futebol de alto nível, comentando. Eu queria falar um pouco como é que está a visão do YouTube para essa inclusão das mulheres no futebol. Uma das vibes que a gente está lançando nessa edição, Lobianco, é a que a gente está chamando de diversidade em jogo. Com foco muito grande na presença feminina dentro do futebol.
E aí, nesses dois aspectos que você disse, né? Como tanto quem está em campo jogando, ou seja, as atletas, as jogadoras, como também quem está assistindo, quem está participando dessa conversa, seja narrando, seja comentando. E a gente tem, né, na perspectiva de quem consome, algumas percepções interessantes. Por exemplo, 77% dos brasileiros dizendo que o YouTube é o lugar ideal para popularizar a diversidade no futebol. Isso está muito correlacionado também com uma outra vibe que a gente tem, que é a futebologia, que é a democratização do conteúdo do futebol. E quando a gente está falando dessa democracia, é dar espaço para diferentes vozes, que faz parte da missão do YouTube como plataforma. E não seria diferente também quando a gente traz isso para o universo do futebol. E até para ser consistente, vamos falar daquele mesmo tripé. Cada vez mais highlights de jogos de futebol feminino vêm sendo consumidos na plataforma. Acho que um ponto de virada foi a última Copa do Mundo feminina. As transmissões de futebol feminino também acontecem aqui na plataforma. A nossa parceria com a Federação Paulista, a gente fala muito do Paulistão, mas cobre o Paulistão feminino também, que tem tido resultados. Inclusive, o Paulistão feminino, a final do Paulistão feminino do ano passado, ela foi o grande ponto de inovação. A gente fala muito sobre a inovação da transmissão durante o Paulistão esse ano, mas tudo começou no Paulistão feminino do ano passado. A final foi uma excelência de inovação, de multicâmeras, de multiformatos, onde muita coisa começou a inovar, foi no futebol feminino. E por fim, naquele tripé, sobre criadoras. E aí a gente tem um dado também que reforça isso, que diz que 84% dos brasileiros, olha que número expressivo também, concordam que o futebol feminino deve receber tanto apoio e visibilidade quanto o futebol masculino, e 74% dizendo que as marcas que investem na popularização do futebol feminino serão mais amadas e mais lembradas. A engrenagem do YouTube funciona muito através da combinação de quem está produzindo conteúdo, das pessoas que assistem e das marcas. Então aí um recado importante também para quem quer embarcar junto do YouTube e dos criadores de conteúdo nesse movimento de dar essa visibilidade que as pessoas estão querendo, estão buscando, né? Bom, legal. E como não poderia faltar, ano de Copa do Mundo, contagem regressiva. O que muda da Copa do Mundo de 2022 em termos de engajamento comparada com a última Copa de 2018? Olha, do ponto de vista do que a gente conversa com a comunidade de criadores, tem muita história diferente para ser contada. Acho que pela primeira vez a gente vai ter uma árvore de Natal enfeitada com bolinhas de futebol, não uma festa junina com bandeirinhas. Então só daí... Verdade, não é mais bandeirinha. Os how-to de como... Vão desde o how-to de como decorar sua árvore de Natal para preparar para a Copa. É a primeira Copa do Mundo no verão pra gente. É muita coisa nova, é muita coisa nova. Eu tinha associado aí, feito essas associações. Essas são algumas coisas que eu posso já adiantar que eu sei que os criadores estão pensando. Porque, lógico, vai ter os comentários, quando a gente olha para a comunidade de criadores, né? Vai ter tudo aquilo que a gente sempre espera. Acelerado por um momento completamente diferente, uma Copa do Mundo. O Brasil vai jogar na véspera, na Black Friday. Né? Você vai comprar TV porque o Brasil vai... Né? É muita coisa diferente ao mesmo tempo. E uma aceleração do consumo do digital que a gente teve nesses 4 anos devido a várias coisas, né? A um technology push, um momento muito complicado que a gente viveu na história que fez com que as pessoas vieram para o digital. A Copa do Mundo acontece num país que também tem muita coisa diferente, tem muita curiosidade por trás. Então, eu sei que os criadores, eu posso garantir que os criadores estão preparando não só esse conteúdo que a gente já espera sobre o futebol, mas o ao redor, que tem muita coisa nova nessa Copa. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu tive aqui um papo maravilhoso com o Samis e o Brandini, aprendi muito, né? Vou aumentar meu time spent no YouTube a partir de agora, com tudo que eu aprendi aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu tô aqui de uma forma analógica, fazendo minha colinha aqui, mas esse relatório, essa nova edição do YouTube Vibes já está disponível para download no Think with Google. Acessem lá. E na Fast Company também. E na Fast Company também. Obrigado, gente. Valeu, obrigado.